Continuando a falar sobre vinho no Talmud, em Psachim 109a, dizem os sábios, Achshav she'en Beit HaMikdash kayam en simcha ela beyain. Quando havia o Beit HaMikdash, o templo sagrado, então nas festividades judaicas eram trazidas oferendas, e parte das oferendas da carne eram consumidas por aqueles que traziam a oferenda, e a alegria era baseada na carne e no vinho. Hoje em dia não temos a carne das oferendas, então a alegria das festividades hoje está baseada no vinho, por isso o vinho sempre está presente no Kiddush, nas festividades e celebrações judaicas. Diz o Talmud em Psachim 113a, Shlosha minochalei olam haba. Existem três que terão uma porção no mundo vindouro. Quem seriam? Adar Beretz Israel, aquele que mora na Terra Santa em Israel, que em todas as épocas não é fácil morar lá, mas isso assegura uma parte no mundo vindouro. Ve'amegadel banav letalmud Torah, aquele que cria e educa os seus filhos para o estudo da Torá, para uma educação judaica genuína. Ve'amavdil alayain bemotzei Shabbatot, e aquele que procura guardar vinho suficiente para não somente recepcionar o Shabbat na sua entrada com vinho no Kiddush, mas também fazendo a Avdalah, a cerimônia de separação do Shabbat para os dias de semana, também sobre o vinho. No Talmud Baba Batra 10a, dizem os sábios, Pachad Kasher, o medo é algo difícil de conviver com medo, porém Yain Mefigó, o vinho é capaz de aliviar e atenuar o medo que a pessoa sente. Mas o vinho pode ter também os seus efeitos. Continua o Talmud e diz, Yain Kasher, vinho também, se é um pouco em demasia, pode ser algo difícil para a pessoa, porém, Sheinam Pakachto. O sono, mesmo se a pessoa beber um pouco demais, vai descansar, vai dormir um pouco, e isso alivia, isso acalma e retira o efeito do vinho sobre a pessoa. Famosa expressão no Talmud, Eruvin 65a, Nichnas Yain Yatsa Sod. Tome cuidado, porque quando entra o vinho, sai o segredo. A pessoa começa a falar, se abre, começa a contar. É sabido que o valor numérico da palavra Yain em hebraico é 70, que é o mesmo valor numérico da palavra Sod, que significa segredo, mistério. Então, quando a pessoa bebe, a pessoa começa a falar e contar e revelar seus segredos, seus mistérios, por isso tem que ser cuidadosa. Também dizem os sábios em Ketubot 10b, Ashoter evit yain al yoreh. Um rabino ou um mestre que tem que ensinar ou tem que legislar, fazem uma pergunta de halachá, de lei para ele, como é a lei nesse caso ou no outro, se ele bebeu um copo de vinho antes, que ele espere estar totalmente sóbrio para dar a resposta em seguida. Então, alguém que bebeu um copo, uma taça de vinho, então se diz que ele tem que às vezes esperar uns 20 minutos ou descansar, se ele tem que legislar ou determinar algo ou responder, para que ele faça isso na sua melhor condição, totalmente sóbrio e não sob efeito da bebida. Também no Tratado Brachot 29b, os sábios dizem, Lot ishtaker velot echta. Não se embebede, não beba demais, não fique bêbado, embriagado, e assim você não irá pecar. Porque quando a pessoa fica embriagada, se a pessoa está bêbada fora de si, muitas vezes ou inevitavelmente ela acaba fazendo bobagens. E nesse mesmo espírito também dizem os sábios em Psachim 113b, Shlosha Kadosh Baruch Hu Ahavam. Há três tipos de pessoas que Deus ama, Deus aprecia. Misheino Koes, uma pessoa que não se enerva, não fica irritadiça, não fica com raiva, não se enerva. Deus aprecia muito isso. O Misheino Mishtaker, quem não se embebeda, quem não fica embriagado. Misheino Mamida Midotab, uma pessoa que não fica intransigente. Não, eu acho assim e não abro mão, ou eu quero assim e pronto. Uma pessoa que é inflexível. Então ele diz o contrário, alguém que sabe ser flexível, alguém que sabe abrir mão, também é alguém muito apreciado e querido por Deus.